pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Janome, um vídeo mais do que especial, pois chegou a hora de apresentar para vocês a nossa mais nova máquina de bordar, a MC100E. E aqui nesse vídeo você vai saber tudinho sobre ela, como encher bobina, passar linha, configurar a máquina, selecionar o seu bordado e muito mais. Então vamos nessa! Então já vamos começar falando da carinha da nossa MC100E, que tem um design super moderno, orgânico. Aqui temos um design que lembra as ondas do mar, então traz esse conforto, essa versatilidade, e você pode ter essa máquina com tranquilidade em qualquer canto da sua casa. Ela já tem um tamanho reduzido, mas não se engane, ela é pequena no tamanho, mas grande nas possibilidades. Bom, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês os acessórios que vêm com a MC100E. Temos uma grande variedade de acessórios e eu vou apresentar aqui um por um. Então, começando pelas nossas bobinas. Temos também o nosso porta-carretel, esse é o grande. Temos o porta-carretel pequeno. A tesoura. A escova de limpeza, que vai auxiliar bastante na lubrificação e limpeza da máquina, que é um conteúdo que também vem em breve. Aqui nós temos um kit de agulhas. A chave de fenda. O cleaner, que é o óleo de lubrificação. A caneta para toque de tela. O pino de carretel adicional. O nosso bastidor SQ14. SQ significa square, que em português é quadrado, então ele é um bastidor 14 por 14, que é a área da nossa máquina. Também temos uma capa de proteção. Fonte de energia, um cabo de fonte de energia. E com a máquina também vem o manual de instruções. Pessoal, e aqui nós temos as caixas de bobina. Aqui olhando bem de pertinho, ó, elas têm cores diferentes. A amarela se refere a bordados de baixa e leve tensão. E a branca é ideal para bordados de alta tensão, bordados mais preenchidos, mais cheios. Então fique atento na hora de fazer o seu bordado e trocar a sua caixa de bobina. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as partes da máquina. Então aqui na parte superior da máquina, nós temos o pino de enchimento da bobina, temos o nosso pino de carretel, a alça de transporte da nossa máquina, então com ela você pode transportar a sua máquina para qualquer lugar com segurança. E aqui nós também temos alguns designs indicando onde nós vamos fazer a passagem de linha da agulha. Bom, e aqui nós temos a nossa tela LCD sensível ao toque, e já na nossa tela inicial nós podemos acessar os desenhos de bordado. Então aqui eles são separados em seleções, temos vários desenhos. A MC100E possui 274 desenhos na memória, 102 desenhos de costura normal, 46 desenhos de borda e 11 monogramas. Então vamos entrando aqui nas seleções e vamos vendo a variedade que a MC100E oferece. São muitos desenhos diferentes, desenhos florais, desenhos de alimentos e bebidas. Dá para fazer muita coisa, muitos trabalhos criativos com a MC100E. Designs de bebês e crianças. Então, olha só. Dá para explorar bastante a criatividade. Desenhos de ponto cruz também. Então, são muitas opções. Para voltar para o menu inicial, é só apertar no X. Aqui ao lado nós temos os monogramas. Então, acessando aqui, nesse menuzinho em cima, nós temos a seleção de fontes de monograma. Então, são várias fontes também para selecionar e usar. Eu vou selecionar uma aqui de exemplo.
Aqui ao lado nós temos a posição, a orientação que a sua frase, que a sua palavra vai estar. Então ela pode estar tanto na horizontal quanto na vertical. Aqui ao lado nós podemos selecionar o tamanho das palavras, então pode ser pequeno, médio ou grande. Ao lado nós temos a seleção para letra maiúscula ou minúscula. Aqui nessa pastinha nós podemos acessar os arquivos que já foram salvos, os monogramas salvos na máquina e também salvar novos arquivos. E aqui ao lado temos a tecla de espaço, então podemos separar palavras, letras, frases, acessando aqui essa tecla. Então aqui nós temos o nosso monograma, o nosso alfabeto, temos a lixeira também para descartar os trabalhos, o OK para seguir em frente e aqui nós voltamos para o menu inicial. Bom, seguindo aqui nós temos a tecla de edição e entrando no modo de edição você pode editar e combinar desenhos para criar bordados originais. Logo aqui temos a tecla de seleção do bastidor. E a máquina mostra todos os bastidores que são compatíveis com ela. No caso, o bastidor com área de 14 por 14 já está incluso no kit. Agora eu vou selecionar um desenho para mostrar para vocês como funciona a edição aqui dentro da MC100E. Então vamos voltar para a tecla inicial, desenhos, e aqui eu vou selecionar um desenho. Pronto, selecionei o meu desenho. Agora nós temos algumas teclas a mais disponíveis aqui pra gente. Já passamos pela tecla de seleção do bastidor. Agora nós vamos para a tecla duplicar, que nada mais é duplicar o desenho que você já selecionou. Então aqui eu tenho esse bombom, essa bala. Ele já está selecionado. Eu venho aqui na tecla duplicar, clico e arrasto e tenho um novo docinho aqui no meu modo de edição. Mas eu acho que eu não gostei, quero apagar. Não tem problema, porque a gente também tem a tecla apagar logo aqui embaixo. Então, eu clico no desenho que eu desejo apagar e clico na tecla. Prontinho. Agora eu quero mudar o tamanho do meu desenho. Aqui também é possível na tecla redimensionar. Nós podemos aumentar o nosso desenho em 120% e podemos diminuir em 80%. Se você gostou do tamanho, é só dar OK e aí o seu desenho fica desse jeitinho. Vamos seguir aqui para baixo. Aqui logo em seguida nós temos a tecla girar, então nós podemos girar o nosso desenho sentido horário 1 grau e 45 graus e no sentido anti-horário 1 grau e 45 graus. Então podemos ir aos pouquinhos girando a nossa peça, o nosso desenho. Ou então vamos de 45 em 45. Em seguida, nós temos a tecla espelho horizontal, que ela vira basicamente o nosso desenho de ponta cabeça. Para desfazer, é só clicar novamente na mesma tecla. E aqui nós temos o desenho vertical. Vamos seguindo. Vamos supor que o meu desenho esteja no canto aqui da minha tela, do meu modo de edição. Consequentemente, é assim que ela vai ser bordada, bem no canto do meu bastidor, mas eu quero centralizar ela. Nós temos também a peça de centralizar. Bem aqui. Poxa, legal! E se eu quiser, por acaso, fazer uma moldura com o meu desenho? Também é possível com a tecla layout de moldura, que é essa tecla bem aqui. Ela vai criar mais 3 desenhos a partir do nosso desenho original. E aí nós podemos posicionar da forma que nós desejamos. Então aqui eu crio uma moldura com o meu desenho. A gente também tem, a partir dessa criação de novos desenhos,
a tecla de agrupar, que é essa bem aqui em cima. Na tecla agrupar, nós podemos agrupar todos os elementos do nosso desenho, ou então podemos selecionar alguns deles. Então, aqui nessa tecla, eu agrupo todos os elementos, então todos estão selecionados. Aqui a gente consegue ver a moldura verde em volta deles. Ou então nós podemos agrupar apenas alguns. Como por exemplo, eu quero agrupar 2. Então eu vou teclar aqui nessa tecla agrupar selecionados e agrupo os que eu desejo e aperto OK. A partir desse momento, os outros elementos não estão mais disponíveis para edição. Eu posso movimentar e editar esses aqui à vontade. Bom, quero voltar lá então. Clico mais uma vez na mesma tecla e eles estão desagrupados. Seguindo, nós temos a tecla de cor personalizada. Então, o meu desenho tem aqui 4 elementos, eu quero personalizar apenas um deles. Então, eu vou selecionar o desenho que eu desejo, alterar a cor e teclo na tecla de cor personalizada. Aqui nós podemos simular as cores do tecido e das linhas reais que serão bordados. Então eu tenho aqui a minha embalagem amarela, laranja, nesses tons e eu quero mudar para deixar mais próximo do nosso bordado real. Então eu venho aqui e seleciono as cores, eu posso mudar o tom das cores também, arrastando aqui no seletor, e posso nomear as nossas cores personalizadas, elas vão aparecer na tela de bordado. Vou deixar em rosa só para a gente identificar. Passando aqui para a tecla de páginas, nós vamos para a próxima cor. Também posso alterar aqui, vamos ver, deixar em um outro tom. Também posso nomear. Sempre apertando em OK para confirmar. E aqui nós podemos modificar o fundo do nosso bordado, ou seja, a cor do nosso tecido. Então vamos supor que o meu tecido real seja um laranja bem clarinho. Então posso vir aqui e alterar também. Aí eu dou OK e ele já fica aqui simulando o nosso bordado real. Em seguida nós temos a tecla ordem de bordado. A tecla ordem de bordado pode alterar a ordem de bordado de uma combinação de desenhos. Então aqui temos como exemplo esse desenho que tem 4 elementos e 3 deles têm as mesmas cores, então eu quero que eles sejam bordados primeiro. Então eu já cliquei aqui na minha tecla ordem de bordado e agora eu vou pressionar as imagens dos desenhos uma a uma. E aí os bordados serão feitos na ordem em que eu pressiono as imagens. Então, esse primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aí prontinho, os desenhos serão bordados nessa ordem e para retornar para a tela anterior é só apertar novamente na tecla de ordem de bordado. Em seguida nós temos a tecla agrupamento de cores e ela se assemelha com a ideia que eu passei no item anterior. Então, ao combinar os desenhos iguais na edição, é possível reduzir o número de seções de cores com o agrupamento dessas cores. Então, nós vamos definir a ordem de bordado de modo que os desenhos iguais sejam feitos na sequência. Então, no caso, esses 3 aqui. Ao definir a ordem de bordado, se você clicar em um bordado diferente entre os bordados já duplicados, ele vai interromper a sequência de desenhos iguais e as cores iguais dos desenhos duplicados não serão agrupadas. Então aqui fica a dica, clique sempre em todos os bordados iguais e depois nos que são diferentes. E aí damos OK. Ele já jogou a gente lá para a tela de bordado, mas vamos voltar, pois temos algumas opções ainda para mostrar para vocês no modo de edição. Seguindo aqui nós temos a tecla de bordado de cor única. Aqui nessa opção você pode bordar um desenho ou uma combinação de bordados em apenas uma cor. Então nós pressionamos a tecla de bordado de cor única e a máquina não vai parar até que o desenho todo seja bordado. Então aqui a máquina já dá uma mensagem: costure todas as camadas sem parar para trocar cores. Dando OK.
todos os elementos do nosso bordado serão bordados em apenas uma cor de linha. Bom, agora eu voltei aqui para a tela inicial porque eu quero mostrar para vocês uma outra função bem legal da MC Sem-E. Nós podemos juntar desenho e monograma no modo de edição. Então vamos começar aqui uma nova edição de bordado. Eu vou selecionar um desenho novamente. Aqui está o nosso desenho selecionado, um cachorrinho bem fofinho. Vou para a tela inicial, modo de edição, aqui está ele. Eu quero colocar um monograma junto com esse bordado, não quero que seja apenas um desenho. Então vamos para a tela inicial, monograma, e aqui nós vamos escrever alguma coisa. Janome, lembrando que eu posso também alterar a fonte do meu monograma. Selecionando tudo, está do jeito que eu quero, vamos em OK, e aí o meu monograma já vem junto do meu desenho. Então aqui nós podemos fazer a alteração alinhando onde queremos os elementos do desenho. E agora que nós temos um monograma, nós temos também aqui disponível a tecla arco. E ela simplesmente arqueia o nosso monograma tanto para cima quanto para baixo. E aqui nós temos o espaçamento das letras. Então, nós podemos aumentar ou diminuir esse espaçamento. Gostei, legal, ok, confirmamos essa edição. E agora eu vou mostrar para vocês como salvar esse arquivo. Vamos supor que eu fiz essa edição, mas eu não posso bordar ele agora. Quero salvar ele na minha máquina, quero salvar ele no meu pendrive. Então, vamos vir aqui na tecla salvando arquivo. Este aqui é o nosso arquivo, nós já podemos dar um nome para ele. Vou colocar Janome novamente. Ok. E aí eu vou guardar esse arquivo bem aqui dentro da pasta EMB, EMBF. Aqui eu já tenho um outro arquivo salvo, então ele aparece para mim também. Dou OK para salvar o nosso arquivo dentro da pasta. No caso, se fôssemos salvar este desenho no pendrive, é só colocar o seu pendrive na entrada USB e selecionar o ícone bem aqui. Então, eu estou salvando dentro da máquina, vou dar um OK. Prontinho, meu bordado já está salvo. Bom, legal, salvei o arquivo, já é um outro dia, quero bordar aquele desenho que eu salvei na máquina. Então, nós vamos vir aqui na tecla Abrir Arquivo e vamos na pasta que nós guardamos o arquivo. Então, vamos vir aqui. E o nosso arquivo está são e salvo, bem lindinho do jeito que deixamos. Outra coisa também aqui na tecla de arquivo, fiz um bordado já faz um tempo, já bordei, eu não quero mais ele, então eu venho aqui na tecla excluir e seleciono o bordado que eu não quero mais. Tem certeza que quer eliminar esse arquivo? Se você tem, OK, se não, aperta no X. Pronto, excluí o arquivo. Tenho só aquele outro que eu já tinha deixado salvo e eu quero usar. E aproveitando que nós estamos aqui na tecla de abrir arquivo, outro recurso legal é que nós podemos criar pastas. Então, por exemplo, se você trabalha com enxoval de bebê, você pode criar uma pasta e colocar todos os seus bordados referentes a esse tema dentro dessa pasta e deixar tudo organizado. Então, vamos voltar lá para o início. E aí eu quero salvar aqui a minha pasta. Então, bebê. Tudo que é referente a enxoval de bebê vai ficar bem aqui. Então, posso jogar todos os meus novos arquivos para essa pasta. E para excluir uma pasta, é só selecionar lixeira e a pasta que você deseja excluir. Outra função bem legal aqui no modo de edição é a tecla Zoom, que é essa lupinha bem aqui, e nós podemos visualizar o nosso desenho em tamanho normal, médio, grande e grande ampliado. Então, são essas 4 opções aqui. E aí nós podemos ver detalhes do nosso desenho. Essa aqui é a tecla de rolagem. E aí, com ela nós podemos passear pelo nosso bordado e ver todos os detalhes. Vou aumentar aqui no máximo, olha só, chega bem próximo. Podemos ver os fiozinhos do pelo do nosso cachorrinho. E aqui os detalhes da linha, olha só como será bordado. O nosso desenho.
E aí, para voltar, só apertar aqui. Prontinho, estamos no tamanho original. Aqui embaixo nós temos algumas teclas de acesso rápido, que, por exemplo, é a tecla para abrir arquivos. Então, acessando aqui esse espaço, nós podemos acessar arquivos que já foram salvos na máquina e também acessar arquivos via pendrive. Então, é só conectar o seu pendrive na máquina e acessar aqui. Então, aqui ele dá uma informação, favor inserir unidade de USB. Caso já estivéssemos com um pendrive inserido, ele não ia aparecer essa opção. Mas aqui estamos apenas dando um exemplo. Aí, voltando para a tela inicial, só apertar no X. Aqui ao lado nós temos a tecla de configuração. Aqui podemos fazer algumas configurações básicas na máquina. Podemos aumentar o sinal da campainha, como também podemos deixar a máquina sem som. Aqui podemos alterar o brilho da tela, podemos alterar as configurações para polegadas ou milímetros e também apagar a luz de costura da máquina. Aqui temos algumas outras configurações. Temos também o desligamento automático da máquina, então você pode configurar para desligar a máquina após um tempo. Temos aqui algumas opções, 6 horas, 7 horas, aí vai dar sua escolha. Podemos alterar o fundo, a cor de fundo da máquina. Então aqui temos algumas cores. Podemos fazer a formatação tanto da máquina quanto do pendrive. E aqui por último temos a opção de retornar para a programação original. Essa opção é para quando você quer que a máquina volte para a configuração de fábrica. Mas é claro que a gente sempre orienta que vocês utilizem o manual da máquina para fazer a configuração de forma correta e tranquila. Aqui temos outras configurações referente ao bordado, então temos aqui a configuração máxima de velocidade. A MC100E tem a configuração máxima de velocidade de 660 pontos por minuto. Temos outras configurações aqui também na máquina, calibração de bastidor, corte de arremate, você pode ativar ou não, vai da sua preferência. E aqui vamos seguindo com várias configurações. Aqui nós podemos selecionar o idioma. E aí, voltando para o menu inicial, agora nós temos a tecla de ajuda. Entrando aqui, nós temos acesso a um QR Code. Entrando nesse QR Code, você vai ser levado para uma página que vai te ajudar a configurar, manusear a sua MC100E. E aqui, por último, temos a tecla de travamento, que nada mais é uma tecla de segurança. Nós indicamos utilizar essa opção quando você for fazer a passagem de linha na agulha, movimentar o seu bastidor, então é uma segurança a mais para que nada aconteça enquanto você estiver fazendo esses processos. Para destravar a máquina é só apertar novamente no ícone de chave. Bom, dando continuidade à parte frontal da máquina, aqui nós temos o botão de corte de linha automático, o botão Start Stop, que é o botão que vai dar início e pausa ao seu bordado, e aqui está o seletor de tensão da linha. A tensão da sua linha vai depender bastante do tipo de tecido que você está utilizando e o tipo de bordado que você está fazendo. No caso, se você precisa que a sua linha esteja um pouco mais fraca ou seja mais solta, é só diminuir a tensão aqui no seletor. Caso contrário, caso você precise de uma linha mais forte, mais apertada, aí é só ir subindo aqui a numeração no seletor. E para saber se a sua tensão, se a tensão da sua linha está correta, vire o lado do avesso do seu bordado, do seu tecido e verifique se a linha da agulha e da bobina estão se entrelaçando de forma equilibrada. Um diferencial da MC100E é a alavanca do calcador. As outras máquinas de Janome possuem a alavanca do calcador na parte de trás da máquina. Nesse caso, a MC100E tem a alavanca aqui na lateral, que pode facilitar também
no seu bordado. Então, nós vamos levantar aqui o nível do calcador. E se você pressionar um pouquinho mais a alavanca, ele sobe um nível extra. Isso aqui é essencial para instalar e retirar o bastidor da máquina. Pessoal, agora vamos para uma das minhas partes preferidas, a caixa de acessórios da MC100E. Olha só que maravilha! Nessa caixa aqui cabem todos os acessórios que contém no kit da máquina e eu vou colocá-los ele aqui e mostrar para vocês como eles ficam lindinhos, todos organizados. Então vamos lá! Essa caixa de acessórios aqui também é um ótimo recurso facilitador, porque a gente já tem os acessórios aqui na nossa frente, organizados, tudo o que precisamos para fazer o nosso bordado. E se vocês achavam que já tinha acabado, ainda não. Porque retirando aqui essa base móvel, nós temos o braço livre da máquina, que esse sim é um grande diferencial da MC100E. Com esse braço livre é possível bordar mangas, barras, golas, bolsos, aquelas áreas que são de difícil acesso, digamos. Então aqui com a MC100E, isso aqui já não é mais um problema. E nós vamos testar em breve esse recurso aqui. Agora na lateral da máquina nós temos o volante, temos a abertura de ventilação, tanto aqui na lateral quanto na parte traseira da máquina. E essa área aqui, pessoal, precisamos de um pouquinho de atenção. Não devemos encostar a nossa máquina em móveis, em parede, não devemos sobrepor nada aqui, nenhum tecido, nenhum plástico, nada. Essa área ela precisa estar livre, ok? Aqui nós temos a nossa entrada USB. Então aqui nós plugamos o nosso pendrive. Aqui temos o nosso interruptor de energia. E aqui nós temos a entrada para o cabo de energia. Logo ao lado nós temos a alavanca de liberação do braço pantográfico, que é para onde nós vamos partir agora. Então, apertando essa alavanca, nós liberamos o braço pantográfico. Ele faz esse caminho aqui e trava. Então, diferente das outras máquinas Janome, onde o braço pantográfico já fica aqui na área livre da máquina. Esse é um braço que fica na parte traseira da máquina. E aqui nós temos também o carro. O que é o carro? Muita gente acredita que o que se movimenta durante o bordado é a agulha. Mas não, a agulha está sempre no mesmo lugar. Quem se movimenta é o bastidor com o auxílio dessa peça aqui, que é o carro, que faz o movimento. E para guardar o braço pantográfico, é só apertar novamente a alavanca e, com cuidado, colocá-lo no lugar. Prontinho. Certo, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como fazer a substituição da agulha da sua MC100E. É super simples. Nós vamos começar girando o volante para a nossa direção até que a agulha esteja totalmente levantada, dessa forma. E aí nós vamos também, se o seu calcador não estiver abaixado, nós vamos abaixá-lo. E em seguida vamos ativar a tecla de travamento. Ou, se preferir, você também pode desligar a sua máquina nesse momento. Pronto, já travei a nossa máquina, agora nós vamos retirar a agulha. Chegando aqui pertinho, nós podemos ver que tem um parafuso de fixação da agulha. Nós vamos desrosqueá-lo e a nossa agulha já solta. Então agora eu vou descartar essa agulha e fazer a troca por uma nova. Então vamos lá fazer a troca, já estou com a agulha nova em mãos. E aqui nós precisamos prestar atenção antes de instalar a agulha na máquina, pois essa parte achatada, ela deve estar virada para trás. Então a agulha vai ser posicionada dessa forma que ela está aqui na minha mão. Parte redondinha para frente e a parte achatada
para trás. Então, nós vamos colocar aqui a agulha, empurrando para cima. E aí, quando ela chegar no limite, é só apertar o parafuso de fixação novamente, sem fazer força, é só até você sentir que a agulha está bem firme. E aí, prontinho, a sua nova agulha está instalada. Agora nós vamos fazer a troca da caixa de bobina, que fica aqui na área da lançadeira, e para isso nós precisamos retirar tanto a agulha quanto o calcador da máquina. Nesse momento, novamente, a máquina precisa ou estar desligada ou estar com a tecla de travamento ativada. E aí vamos chegar aqui pertinho, desrosquear o parafuso de fixação da agulha. E também com a chave de fenda que já vem no kit de acessórios da MC100E, vou desrosquear o calcador, o parafuso do calcador. Primeiro nós levantamos aqui a alavanca e podemos desparafusar. Agora nós vamos retirar esses dois parafusos da placa da agulha. Agora sim nós podemos retirar com cuidado a placa da agulha. E aqui está a nossa caixa de bobina. E vamos trocar ela pela caixa de bobina de alta tensão. E aqui a gente precisa se certificar de que a ponta aqui da caixa da bobina esteja de encontro com a trava. Outra coisa também são esses pontos aqui, em vermelho na trava e em branco ou em amarelo na caixa de bobina. Elas se encontram, estão vendo? Então, significa que a caixa de bobina foi posicionada da forma correta. Agora nós podemos novamente colocar a placa da agulha, parafusar e instalar o calcador e a agulha novamente. Pronto, pessoal, agora nós já conhecemos várias partes da máquina e nós podemos finalmente encher a nossa bobina. Para isso eu vou usar o pino de carretel adicional e encaixar bem aqui. Já vou vir com o meu carretel de linha. E para que ele não fique deslizando, saindo do lugar, eu vou colocar o porta-carretel pequeno e ele já me dá uma segurança maior em relação ao carretel de linha. E aí o que nós vamos fazer agora com a nossa linha? Nós vamos vir aqui neste disco de tensão de enchimento da bobina. Vamos passar da direita para a esquerda e já voltar com ele aqui, ó, neste pino, que é onde nós vamos encaixar a nossa bobina. Nesse caso, você pode passar a linha da bobina aqui nesses furinhos, estão vendo? Ou então vocês podem enrolar um pouquinho da linha em sentido horário, que é o que eu estou fazendo aqui. Aí vamos encaixar no pino e empurrar em direção à trava do enchedor de bobina, que é essa peça aqui. Então, empurramos para a direita. Agora é só dar o start stop e ela começa o enchimento automático. E você sabia que também dá para alterar a velocidade com que a sua bobina é enchida? No caso, quando você encaixa a sua bobina no pino de enchimento de bobina, aparece aqui na tela essas informações onde você pode alterar a velocidade. Aqui ela está no nível 5, que é a velocidade máxima, mas você também pode abaixar. E aí, configurando para a velocidade que você deseja, é só apertar o botão Start Stop.
Quando a sua bobina estiver totalmente preenchida, é só apertar o botão Start Stop e aí ela para. Nós vamos empurrar para a esquerda novamente e retirar a nossa bobina. E aqui está a nossa bobina totalmente preenchida. E agora eu vou mostrar para vocês como encaixar a bobina na caixa de bobina. Bom, então vamos lá, colocar a bobina é bem fácil. Nós vamos começar puxando aqui para o lado desse botão, que se refere à placa de cobertura da lançadeira. E aí ele já solta a peça, que inclusive tem um desenho indicando como devemos encaixar a bobina aqui na caixa de bobina. Então vai aqui uma dica para vocês, olha só, nós vamos pegar a nossa bobina, a ponta da linha, e se ela girar no sentido anti-horário, é essa a posição que nós vamos colocar a nossa bobina. Então, mais uma vez, vamos pegar a nossa bobina pela pontinha da linha, puxar, e aí se ela fizer esse sentido aqui anti-horário, é a forma correta de posicionar a bobina. Então, vamos posicionar ela aqui. E chegando mais perto, nós podemos ver alguns detalhes da caixa de bobina. Eu vou aproximar para vocês poderem ver também. Então, vamos lá com a nossa linha devagarinho. Primeiro ela passa pelo entalhe frontal, guia. Paralelamente, enquanto puxamos a linha para cima, ela já encaixa aqui no entalhe lateral. E aí vamos seguindo as setas, seta 1 e seta 2. Puxando aqui nessa fenda, existe uma faca de corte e ele já corta a nossa linha. Prontinho, a bobina já está instalada corretamente. Agora vamos pôr novamente a placa da cobertura da lançadeira e prontinho. Vamos partir para o próximo passo. Agora nós vamos fazer a passagem de linha da agulha. E aqui eu estou com um carretel de linha pequeno, vou encaixar aqui no nosso porta-carretel e utilizar como guia também o porta-carretel pequeno para que a minha linha não fique saindo nem deslizando daqui. Então, o primeiro passo é, se a sua máquina não estiver desligada, ative a tecla de travamento e também, se o seu estica-fio não estiver aparente aqui, gire o volante na sua direção até que ele suba. Bom, tendo feito essas configurações, agora nós podemos começar a passar a nossa linha. Primeiro, passando aqui pelo ponto 1, que é o guia de linha superior. Ao longo da máquina, podemos ver vários desenhos indicando a passagem de linha da agulha. Passamos então pelo guia superior, vamos descer aqui. Aqui, seguindo o desenho, vamos fazer essa curva e subir novamente, passando pelo ponto 4, que é o estica-fio. Então, passamos a linha por dentro dele e descemos novamente no sentido do ponto 5. Agora nós vamos passar a linha pelo guia inferior e depois disso vamos passar pelo guia da barra da agulha. Agora, para passar a linha pela agulha, nós vamos utilizar o enfiador de linha da agulha, que está bem aqui ao lado. Mas antes disso, nós precisamos levantar a nossa agulha até o máximo. E se o calcador não estiver abaixado, vamos abaixar. Então, vamos pegar a nossa linha e passar bem aqui pelo ponto 7, entre esse vão aqui, entre a peça preta e a peça cinza, e levar em direção à esquerda e para cima. Aqui na lateral da máquina existe uma faca de corte, que já corta a linha pra gente. E agora, vamos lá utilizar o enfiador de linha, que é essa peça bem aqui, essa é a alavanca dele. Nós vamos puxar para baixo e ele vai passar a linha pela agulha. Essa peça aqui não precisa fazer força, com delicadeza puxa ela para baixo e aí ela faz o trabalho pra gente. Bom, pessoal, agora já aprendemos a passar linha, encher bobina, fazer a troca da agulha, então está na hora de conhecer um pouquinho o nosso bastidor, que é o SQ14E, que é um bastidor com área de bordado de 14 por 14. E aqui nós temos um gabarito que nos ajuda bastante a fazer marcação de monograma, de desenhos. Então ele é um guia para a gente se basear. E aqui está o nosso bastidor.
Ele tem essa trava aqui embaixo, também tem um parafuso de aperto. Vou mostrar mais perto para vocês. Esse parafuso aqui a gente utiliza quando o tecido já está colocado no bastidor e nós precisamos ou soltar, então é só apertar para cima e ele vai abrindo, olha só, e arrastando, puxando ele para baixo, ele vai apertando. E aí, para finalizar, deixar o tecido bem seguro, a gente trava aqui ao lado. Então, o nosso bastidor ele é assim, aqui está a moldura dele, a moldura interna, e aqui é o nosso bastidor. Bem aqui em cima nós temos a trava, e é ela que vai ficar presa no carro e, consequentemente, vai prender o nosso bastidor no braço pantográfico. Então, agora eu vou mostrar para vocês como posicionar o tecido no bastidor. Então, aqui eu já cortei a entretela e o tecido. Então, a entretela vai por baixo. Temos aqui o bastidor, entretela, tecido e a moldura interna do bastidor. Nós vamos posicionar aqui. E o ideal é que você não deixe o tecido franzido, ele precisa estar bem lisinho, bem retinho aqui. Sem nenhuma ondinha, nenhum amassado. E aí, quando ele estiver posicionado do jeito que você quer, a gente trava aqui embaixo. Esses são os últimos ajustes. Prontinho, agora eu vou mostrar para vocês como colocar o bastidor na máquina e bora bordar, né, gente? Antes de colocar o bastidor na máquina, vamos fazer algumas configurações nela. Primeiro, a máquina precisa estar desligada. Vamos levantar o calcador e abrir o braço pantográfico. Agora vamos ligar a máquina e selecionar um desenho. Nessa hora a máquina vai exibir uma mensagem, então deixe a área da máquina livre, pois o carro vai se movimentar. Só apertar OK e ele vai confirmar o tamanho do bastidor. Aperte OK novamente. Em seguida, a máquina mostra uma mensagem confirmando a tensão da linha. Ajuste a tensão da linha conforme recomendado na mensagem. Então, apertamos em X. Agora nós podemos ativar a tecla de travamento e posicionar o nosso bastidor. Lembrando de levantar o calcador na sua posição mais alta para passar o bastidor para a parte de trás da máquina. E aí nós vamos encaixar o pino do bastidor na abertura do carro e girar a trava, fazendo com que o bastidor fique travado no carro. Tendo o nosso desenho de bordado selecionado, aqui nós podemos ver algumas informações sobre ele, como o bastidor utilizado, o tamanho do bordado, as cores, o tempo em que ele vai ser bordado, a tensão, o tipo de calcador e até os pontos por minuto. E aí, olhando aqui nesse menu, bem aqui em cima, temos outras opções. Essa aqui é a tecla de seção de cores. Então, nós podemos isolar as cores e aparece somente a cor selecionada. Aqui ao lado temos a tecla de traçado. Com a tecla de traçado, você pode verificar o tamanho da área de bordado traçando o contorno do desenho sem pontos ou com pontos de alinhavo. E aí nós temos 3 opções disponíveis. Essa primeira aqui é o traçado sem bordar. A segunda, traçado e alinhavo simples.
E a terceira, traçado e alinhavado duplo. Essa outra tecla é a tecla de retorno do bastidor. Nós podemos movimentar o bastidor aqui nessas opções. A próxima opção é a tecla lista de cores. A lista mostra a cor das linhas a serem usadas, a ordem de bordado das linhas e a contagem de pontos para as linhas a serem bordadas. A próxima opção é a tecla de cruz, no caso ela já está ativada aqui na nossa máquina, e a marca de cruz indica o ponto de bordado atual. Para desativar ou ativar é só teclar em cima. A próxima opção do menu é a tecla de comprimento de corte das linhas de salto. Nesse caso, ela está desativada na nossa máquina, mas se você quiser ativar, é só ir nas configurações de bordado. Já a próxima opção é a tecla do calcador de bordado. Aqui nós podemos selecionar o calcador e a velocidade do bordado será ajustada de acordo com o calcador selecionado. Nesse caso, a nossa máquina está com o calcador P, que é o que já vem com a máquina. O calcador PCA e PCB são itens opcionais vendidos separadamente. E por fim, temos a opção tecla de ajuste fino de posição ou ângulo. E aqui você pode fazer ajustes finos na posição ou no ângulo do desenho do bordado sem remover o bastidor de bordado da máquina. Então vamos lá agora colocar a nossa máquina para bordar. Lembrando de abaixar o calcador e apertar em Start Stop. Assim que a máquina terminar de bordar a primeira cor, vai aparecer essa mensagem: levante a barra do calcador. E aqui você pode ativar o botão de corte de linha automático, levantar o calcador e fazer a troca de linha. Bom, o nosso bordado está pronto e nós já podemos retirar o bastidor da máquina e guardar o braço pantográfico, mas antes disso nós precisamos que o carro esteja na posição inicial dele. Então, como nós podemos fazer essa configuração? Bem aqui na nossa tela do bordado, nós podemos vir aqui nessa tecla, que é a tecla de retorno do bastidor, e clicar aqui na tecla posição inicial. Essa é uma das opções, mas nós também podemos vir aqui na tela inicial, vir aqui neste mesmo ícone de tecla de retorno do bastidor, e aí ele já vai dar essa informação que o carro irá para a posição inicial. Então, nós não devemos mexer na máquina nesse momento, é só dar OK e deixar a área livre. Prontinho, o carro voltou para a posição inicial, vamos retirar o bastidor da máquina e aí sim podemos guardar o braço pantográfico.
E olha só, pessoal, esse é o resultado do nosso bordado. Ficou super delicado. E aqui atrás, a gente consegue ver como as linhas da bobina e da agulha se entrelaçam de forma equilibrada. Ah, pessoal, eu vou mostrar para vocês como retirar o bordado do bastidor. Aqui embaixo nós vamos destravar. E aí ele já libera a moldura do bastidor e seu bordado está livre. Pessoal, esse foi o manual falado da MC100E. Essa máquina de bordado incrível, muito fácil de usar e cheia de funções legais para você utilizar nos seus projetos. E tem mais, os conteúdos sobre ela só estão começando. Então, para não perder nadinha, continue nos acompanhando aqui nas redes sociais. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!